Cara, você já parou pra pensar que a versão de você que existe hoje foi construída por outra pessoa? Não, não por você, mas por outra pessoa? Seus pais, tipo a escola, seu bairro, né? Seus amigos, a televisão, a internet. Jesus já falava que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Não, a ciência fala isso, ele falava: me diga com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Cada um desses caras foi botando um tijolinho na construção de quem você acha que é. Você se identificou com essa máscara social que você usou para se encaixar. E aí, um dia você acorda, olha no espelho e fala: esse aqui sou eu. Entendeu? Você se identificou com isso, cara. Mas não é você. Isso é uma obra coletiva, um Frankenstein social. Você é um Frankenstein social, é isso aí. Um personagem que você nem escolheu, cara. E o pior, até um exemplo mais incrível, a língua. Se você, dependendo do país que você nasce, você aprende aquela língua. Aquela língua foi imposta em você. Você aprendeu aquilo. E o pior, você tá defendendo esse personagem como se fosse a coisa mais sagrada do mundo. Como se mudar significasse trair você mesmo. Sacou? Cara, você não tá atraindo ninguém. Você tá só reconhecendo que foi enganado desde criança. É isso aí, velho. E hoje eu vou te mostrar como usar exatamente esse mesmo mecanismo que te prendeu, mas para te libertar, porque é o mesmo processo, a mesma alavanca, só que agora na direção certa. Fica aqui comigo porque esse vídeo vai ser longo, vai ser denso e se você aguentar até o final, você vai sair daqui sendo uma pessoa diferente. Não metaforicamente, literalmente, porque eu vou trazer luz para a escuridão. Foi como Paulo, que a Bíblia relata que ele ficou 3 dias no escuro, mas isso é simbólico. E no terceiro dia a luz sobreveio sobre ele, isso é simbólico. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiro, deixa eu te fazer uma pergunta simples. Você já foi a uma entrevista de emprego, né? Senão você ainda vai. Pode ser a primeira, pode ser a última, mas não importa. Mas nessa entrevista você era você mesmo? Aquele que acorda de mau humor, que reclama da vida, que fica no celular meia-noite? Não, claro que não, né? Lógico que não. Você chegou arrumado, com postura, escolheu as palavras, controlou o tom de voz, controlou a ansiedade. Você performou uma versão de você mesmo que você considerava mais adequada para aquele momento, como se você estivesse atuando. E nós estamos atuando o tempo todo, só que você se identificou com isso. E aí eu te pergunto, quem era mais real? O você da entrevista ou o você do sofá? A maioria das pessoas vai falar que o do sofá é o real, mas eu discordo completamente. Porque o você da entrevista estava usando uma habilidade que o você do sofá abandonou. Entendeu? A habilidade de se construir conscientemente. Lembrar da sua identidade, é o que eu quero dizer. O você do sofá não é mais real, ele só é mais cômodo. E comodidade não é realidade, é preguiça de evoluir, cara. Agora, presta atenção aqui porque isso aqui é fundamental. Você é um ator, sempre foi um ator. Outro dia, eu tava no mercado e eu vi uma criança choramingando lá, esparramando no chão. E eu comecei a observar aquilo e aí ela queria colo. Quando a mãe deu o colo pra ela, ela parou de chorar. Ou seja, ela tava exercendo um papel ali. Ela tava sendo um ator pra conseguir o que ela queria. Caralho, aquela criança era uma atora, velho. Eu não tô falando de Hollywood não, tá? Eu tô falando de cotidiano mesmo. Tipo esse exemplo que eu acabei de te dar. Você é uma pessoa com o seu chefe. Você é outra pessoa com a sua mãe. Você é outra pessoa com a galera, digamos assim. Outra pessoa quando você tá afim, entendeu? Outra quando você tá sozinho no escuro, às 2 da manhã. São versões diferentes. São máscaras sociais que você coloca, só que você não pode se identificar com elas. Vocabulários diferentes, posturas diferentes, até a voz muda, cara. Com o chefe você fala sério, calculado. Com os amigos você abre o bico e solta o verbo, né? Você fala gírias, do jeito que tu tá afim de falar, você é você mesmo. Olha, mas é o seguinte, que como é?
A espontaneidade é a forma como o divino se comunica conosco. Então, se você for espontâneo, porra, é muito bom, mas não é o assunto desse vídeo aqui, tá? Com as pessoas que você tá afim, você faz aquela voz mais suave, né? Não faz o mal. Não faz mal, quer dizer. Com a sua mãe, você volta a ser 10 anos de idade. Assim, seguinte, isso acontece com todo mundo mesmo, tá? Não tem quando você conhece uma pessoa nova que você age de um jeito e tal. Então, quando alguém fala pra você, seja você mesmo, eu quero que você pergunte, qual dos meus eus? Porque você é vários ao mesmo tempo, sempre foi. A questão não é ser você mesmo. A questão é escolher qual versão de você vai comandar o show, entendeu? Deixa eu te dar um exemplo que acontece na natureza, porque eu gosto de pegar diferentes referências fora do óbvio, tá? O polvo. Você sabia que o polvo não tem esqueleto? Ele é mole, completamente mole, mas exatamente por ser mole, ele consegue se adaptar a qualquer forma. Ele entra em qualquer buraco. Ele assume qualquer formato, muda de cor em segundos, tá? O polvo não tem uma identidade física rígida. E por causa disso, ele sobrevive a predadores muito maiores do que ele. Tem esse livro aqui que eu já li, Como Convencer Alguém em 90 Segundos, e fala lá sobre ser um camaleão social, cara. É esquisito isso, né? Mas, poxa, cara, essa que é a realidade, velho. Queira você ou não queira. Agora, pensa no caranguejo. O caranguejo tem uma casca dura, rígida, que ele chama de lar, certo? Ele se protege com essa casca, mas quando ele cresce, ele precisa trocar de casca. E nesse período de transição, ele fica completamente vulnerável. Sabe qual é o ser humano que não evolui? O caranguejo que se recusa a trocar de casca, que fica tão apegado à casca velha que prefere morrer dentro dela a ficar vulnerável por um tempo pra crescer, cara. Porra, entendeu? Tem que ir pro casulo pra tu virar borboleta. Jesus foi pro deserto antes de começar o ministério. Você tá vivendo dentro de uma casca que não te serve mais. E você chama essa casca de personalidade. Agora a gente vai entrar numa parte que pode incomodar. E tudo bem incomodar. Incômodo é sinal de que algo tá sendo tocado. Tá? Se tá incomodando é porque você tá crescendo. E todo crescimento dói. Você vai na academia e precisa rasgar o músculo para ele se recuperar e voltar mais forte, correto? Do micro ao macro. Desde que você nasceu, você foi submetido a um processo de formatação. Tipo assim como um computador novo que vem de fábrica com um sistema operacional instalado, você veio ao mundo e recebeu um sistema. Instalaram um drive na sua cabeça, geralmente ali dos 0 aos 7 anos, até os 11, 12 anos. Esse sistema ele tem um nome, chama condicionamento. Sabe quem faz isso? O governo faz isso através da televisão aí, cara. Novelas, você é condicionado. E o condicionamento funciona assim. Você faz algo, recebe uma reação, a reação é boa, você repete. A reação é ruim, você evita. Simples, básico, pavloviano, digamos assim. Só que tem um detalhe. Quem definiu o que era bom e má reação? Os adultos ao seu redor. E esses adultos tinham os próprios condicionamentos. Os condicionamentos dos pais deles, dos professores, sei lá, de quem formou eles. Que vieram dos condicionamentos dos avós, que vieram dos condicionamentos dos bisavós. Você tá carregando, nesse exato momento, padrões de comportamento de pessoas que morreram antes de você nascer, velho. Já parou pra pensar nisso? Tu já parou pra pensar nisso de verdade? Pensa nisso. Você pode estar evitando ser rico hoje por causa de uma crença de escassez que seu bisavô desenvolveu numa época de guerra e de fome, de crise. Uma realidade que não existe mais. E aí isso foi passado de geração em geração. Foi uma espécie de maldição hereditária, digamos assim, que não tem nada a ver com a sua vida, mas que foi passada de geração em geração como se fosse verdade absoluta. Isso não é tradição, isso é uma prisão com paredes invisíveis. É a pior tipo de prisão que tem, que é uma prisão dentro da sua própria mente, velho. Mas eu tô trazendo luz, eu tô abrindo a tua mente. E aí, você cresce e vai pra escola. E a escola, cara, a escola é um capítulo à parte. A escola te ensina que existe uma resposta certa, uma só. E que se você errar, você leva uma nota baixa. Todo mundo vê, você se sente humilhado, né? Então, o que você aprende?
que errar é perigoso, que ser diferente é arriscado, que o melhor é ficar dentro da linha, dar a resposta que o professor quer ouvir, não fazer barulho. Você passa anos sendo treinado para não arriscar, correto? E aí você chega na vida adulta e se pergunta: por que você não consegue sair do lugar? Por que você tem medo de tantas coisas novas? Por que você sempre espera permissão para alguém para agir, correto? Isso tem muito a ver também com o relacionamento. Se o seu pai foi ausente, você cresce um adulto inseguro, você tem muitas inseguranças. Não é fraqueza, é programação, e programação pode ser reescrita. Agora a gente vai entrar numa parte que eu particularmente acho a mais fascinante de tudo isso. Porque quando você percebe que culturas completamente diferentes, separadas por oceanos e séculos, chegaram na mesma conclusão, você para de achar que isso é coincidência, cara. E você começa a entender que isso é uma lei. Vamos lá. Os japoneses têm um conceito chamado Kaizen, certo? Kaizen significa melhoria contínua, tá sempre melhorando. Mas a palavra em si, se você for na raiz, vem do Kai, que é mudança, e Zen, que é bom, ou seja, uma mudança boa, mudança constante, correto? O universo não gosta de nada parado, tem que estar se movimentando o tempo todo, cara. E os japoneses aplicavam isso nas fábricas, nas empresas, na vida pessoal. O ideal, quer dizer, a ideia central é simples. Você nunca é um produto acabado. Você está sempre em construção, em evolução, né? Tem aquela história que a gente nunca perde, a gente sempre ganha, porque quando você perde, entre aspas, você aprendeu algo novo, ou seja, você evoluiu. Mas tem algo mais profundo ainda na cultura japonesa que poucos falam, que é o conceito de Noh, que é Noh, que é um tipo de teatro tradicional japonês com mais de 6 séculos de existência, que no teatro Noh, os atores usam máscaras. Não sei se você já viu, e essas máscaras, elas não são enfeites, elas são consideradas sagradas. A gente vê naquele desenho Avatar, ou no filme Avatar, né? O ator que coloca a máscara não está interpretando o personagem, ele se torna o personagem. Existe um ritual inteiro antes de colocar a máscara. O ator medita, respira, se prepara, porque a crença é que a máscara não cobre o rosto, ela revela uma verdade mais profunda, sabe? Você tá entendendo onde eu quero chegar? A máscara não é mentira, a máscara é o acesso a uma versão mais elevada de quem você é. Os gregos, que a gente já sabe que foram os criadores do teatro ocidental, tinham a palavra persona. Ou você pode chamar de o seu alter ego, né? A sua identidade. Persona era literalmente a máscara usada pelos atores. Mas com o tempo, essa palavra migrou para a filosofia e os gregos eles começaram a usar a persona para descrever não só o personagem no palco, mas o papel que cada pessoa desempenha na sociedade. Você é pai, você é filho, você é cidadão, você é guerreiro. Cada uma dessas é uma persona. Você assume isso. Os faraós não invocavam deuses, eles assumiam, que eles assumiam um papel. Geralmente, enfim. E o filósofo que mais aprofundou isso foi o Carl Jung. Carl Jung foi um... Ele não foi bem um filósofo, ele foi mais um psicólogo suíço. Ele era da Suíça. Séculos depois, pegando exatamente essa palavra grega, Jung, ele dizia que a persona é a máscara social que usamos para nos relacionar com o mundo. E que o problema não é ter uma persona, o problema é se confundir com ela, entende? Você se identificar, não, eu sou isso. É achar que você é a máscara. Jung chamava isso de inflamação do ego. Quando você acha que você é o seu cargo, você é o seu relacionamento, você é a sua história de sofrimento, sabe? Tem gente que fala com orgulho, não, eu vim dali, não sei o quê. Você tá confundindo a máscara com o rosto, velho. Sacou? Você lembra quando a bolsa de Nova York quebrou, se eu não me engano? E gente se jogava dos prédios, faziam os carambas. Eles se identificaram com aquilo, e quando aquilo quebrou, para eles era melhor morrer. Era como se a identidade... Eles tinham morrido. E aí, quando alguém critica seu cargo, seu relacionamento, sua história, você sente como se tivessem te atacando pessoalmente. Porque você não sabe, mas onde a máscara termina e... Tipo, você se esqueceu, cara. Você não sabe mais aonde a máscara termina e onde você começa. Por isso que às vezes é bom você se isolar um pouco, sabe? Se isolar, ficar sozinho. E se conhece a ti mesmo, e sabe? É isso. A solução não é tirar a máscara, é ficar nu, vulnerável, sem identidade. Passar um tempo sozinho mesmo, sabe? A solução é aprender a escolher qual máscara colocar. Conscientemente, com intenção. Com intenção, velho. Agora, vamos pro Egito.
Por que o Egito, cara? O Egito é subestimado demais nas conversas de desenvolvimento pessoal. Os faraós, como eu disse mais cedo, os faraós egípcios, eles não eram vistos apenas como governantes, eles eram vistos como encarnações vivas do deus Horus, enquanto vivos. E eram Horus, né? Quando morriam, se tornavam Osíris. Mas aqui tá o ponto um pouco que poucos analisam, quer dizer. O faraó sabia que era humano. Ele tinha dores, ele tinha medo, cara. Ele tinha inseguranças, como qualquer pessoa, qualquer outro homem. Mas ele escolhia todos os dias encarnar o arquétipo do Deus. Tá ligado? Ele se levantava de manhã, colocava a coroa dupla, o cajado, o chicote, se vestia como um deus, andava como um deus, falava como um deus, tomava decisões como um deus. Eu me lembro que quando eu era criança eu gostava de assistir Dragon Ball e eu imitava eles, cara. Eu gostava, eu me sentia poderoso. Eu nem tinha noção, cara. Eu era uma criança, mas pra mim eu era super poderoso, tá ligado? Eu podia vencer qualquer um. Voltando pros faraós. E o povo ao redor respondia a esse personagem, não ao homem por baixo da fantasia. E isso não era hipocrisia, cara. Era tecnologia de identidade, cara. É uma tecnologia mental, tá ligado? Era a compreensão de que o comportamento externo molda a realidade interna. Prestou atenção? O comportamento externo molda a realidade interna. Por exemplo, se você estiver se sentindo ruim, isso é neurociência, velho. Se você ficar olhando pra baixo, ficar caresbaixo, automaticamente você vai começar a se sentir assim também, caresbaixo. Agora, se você levantar o pescoço, estufar o peito, você começa a se sentir mais confiante. Pode tentar aí, se você quiser. Presta atenção na sua postura, como você tá agora. E presta atenção se isso não tá influenciando a forma como você se sente. E que a realidade interna molda o mundo ao redor, cara. Olha só, vou repetir pra você, tá? O comportamento externo molda a realidade interna. Entendeu? Como você se porta molda a forma como você se sente. E isso que é muito importante. E que a realidade interna molda o mundo ao redor. Porque o mundo é um reflexo da forma como você se sente, cara. Uma coisa, essas duas coisas você tem que prestar atenção nisso que eu acabei de falar. Fake until you become, fake until you make it. Desculpa. Só que 5.000 anos antes dessa frase que existir, fake until you make it. Se lembra dessa frase que em inglês os americanos falam finja até se tornar real, cara. Fake until you make it. Só que 5.000 anos antes dessa frase existir, eles já faziam isso. E os caras eram safos, eles eram muito inteligentes, cara. Agora que a gente tá redescobrindo essas coisas. Agora, my little friend. Agora, bora pras escrituras. Porque as escrituras são onde isso fica mais denso, mais rico. A Bíblia é o melhor livro que tem, velho. Se você souber ler e identificar os códigos que estão lá. Você conhece a história do Jacó e Saul, né? Que eram dois irmãos. O Saul era o primogênito, o herdeiro natural da bênção do pai, né? Que tinha essa história lá. Jacó era o mais novo, o que teoricamente não tinha direito a nada, porque quem herdaria era o primogênito. Mas Jacó fez uma coisa que a maioria das pessoas acha escandalosa quando lê, que ele se veste com a roupa do irmão, coloca a pele de cabra, né, nos braços para imitar a textura do irmão, que era peludo, casca grossa, casca cunhudo, e vai até o pai cego e fala: sou eu, Esaú, seu primogênito, né? E recebe a bênção no lugar do irmão. A maioria das pessoas lê isso e pensa: nossa, que absurdo, que traição, que mentira. Mas você precisa ler isso simbolicamente, velho, simbolicamente. E quando você lê simbolicamente, a mensagem é devastadora, tá? Jacó sabia que internamente ele já era o herdeiro. Ele já tinha comprado o direito da primogenitura do próprio irmão anteriormente. Que ele trocou por um prato de lentilha. Ele chegou com fome. Então me dá tua primogenitura aqui por esse prato. Tá bom, fica com essa porra aí. A bênção já era dele por direito, mas a realidade externa ainda não refletia isso. Então, ele usou o fingimento não para roubar o que não era dele. Ele usou o fingimento para acessar o que já era seu por essência. Isso é o fingimento no nível mais alto, velho. Esse filho da puta não é enganar o mundo. É forçar o mundo externo a se alinhar com o que você já é internamente. É o eu sou. Primeiro você é. E aí as coisas vêm.
Antes de você querer alguma coisa, primeiro você tem que ser. É o ser para ter. E o resultado, Jacó se tornou Israel. Muda de nome, muda de identidade, se torna o pai de 12 tribos, o fundador de um povo inteiro, cara. Tudo porque ele teve a coragem de fingir que era o que ele sabia que era. Recentemente eu tenho um cara na internet aí que ele tava contratando umas pessoas, né? E a primeira pergunta, era de vendas lá. E a primeira pergunta do questionário lá era: você se considera, parece, ou você se considera que você é os 5% dos melhores vendedores da sua cidade? Quer dizer, você tem que achar que é, cara, porque se você não achar isso, você não é. Entende? Por mais que você não fosse, você tem que colocar que é, cara. Porque se você colocar que não é, aí que você não vai ser mesmo. E tem mais uma história que eu preciso trazer aqui, porque ela conecta tudo de uma forma que vai te dar arrepio, vai te dar mais clareza, tá? Que é Moisés. Moisés, ele cresceu no palácio do faraó, né? Você conhece a história, com certeza. Ou eu acho também, né? Você já deve ter ido num culto dominical de domingo. Ele não era egípcio, ele era hebreu, mas ele foi criado como príncipe. Ele falava como príncipe, pensava como príncipe, tinha a postura, o vocabulário, a autoridade de quem cresceu no poder. E depois, quando ele vai liderar o povo hebreu no deserto, ele usa exatamente isso. Ele usa a persona que foi construída nele contra a vontade dele. Sacou? A identidade de líder que foi instalada nele por um sistema que nem era o dele, velho. Mas que sortudo ele também, né? Caraca, seria bom ter aprendido isso antes. Por isso que a habilidade de ator é muito importante. Enfim, você não escolheu um hebreu que cresceu na escravidão para liderar os escravos. Escolheu o único hebreu que cresceu como um rei. Porque você só pode liderar a partir do nível de identidade que você carrega. Não do que você fala, mas do que você é, velho. Porra! Imagina que tu vai liderar um exército, mas tu não se sente um líder. Pô, se tu não se sente um líder, tu vai liderar quem, velho? Nem a ti mesmo. mas beleza, você entendeu a base, você entendeu a história. Agora, bora pro que interessa. Como você constrói um personagem que funciona de verdade? Você me pergunta, El. My name's Ael, tá? E aqui eu vou ser muito prático, sem romantizar, sem romantismo, sem espiritualidade barata, sem papo diário de gratidão, ok? Sem gratiluz, sem os gratiluz aí da internet. Valeu? Primeiro passo, matar a narrativa velha. As histórias que você conta pra você mesmo. Você tem que entender que a sua narrativa atual não é neutra. Ela é ativa. Ela tá trabalhando contra você agora enquanto você respira, velho. Toda vez que você pensa, eu sempre fui assim, não tem aquela novela, eu nasci assim, vou morrer assim. Na minha família ninguém conseguiu, pra mim é diferente, já tentei antes e não deu certo, isso não é pra mim, né? Muita gente fala isso, no marketing digital muita gente fala, isso não sei o que, já tentei, não sei o que. Você tá alimentando o personagem velho, você tá dando energia pra história que te prende, entendeu? A narrativa não morre na inanição. Ela morre de substituição. Você não para de contar a história velha, você começa a contar uma história nova com tanta convicção que a velha perde o espaço. Tinha um redator na Segunda Guerra Mundial que trabalhava para os alemães, por Hitler, né? E tem uma frase dele que ele fala, uma mentira contada 1000 vezes se torna real, cara. E a religião fala, não minta, mas o ocultismo fala minta, e minta pra caramba. E quando tu começa a aprender isso daqui faz sentido, velho, entendeu? Conte uma narrativa, crie um personagem pra você mesmo. Como faz isso? Você começa a tratar o personagem novo como já existe, como se já existisse. Não é mais... Quem que você quer ser? É mais fácil você adquirir os hábitos dessa pessoa, ou é mais fácil você ir no futuro e já agir como aquela pessoa, entende? Porque se você já você já tem aquilo. É mais fácil, né? De você pegar os hábitos para poder construir aquela versão sua que já existe no futuro. Se você pode contemplar, aquilo já existe. Não eu vou ser confiante. Isso é futuro. Futuro não existe no subconsciente. O subconsciente só entende presente. Eu sou confiante no agora, no presente, entendeu? Agora. Mesmo que o joelho esteja tremendo, velho. Fala isso. Sacou? Segundo passo. Construir o personagem com especificidade, valeu? Essa palavra existe? Específica? Acho que existe, né? Aqui é onde a maioria das pessoas erra, cara. Porque
Eles falam, quero ser uma pessoa melhor e acham que isso é suficiente. Quero ser, olha, tá no futuro, eu quero ainda. Não, isso é vago. E o subconsciente não processa o vago. É a nível de identidade, é o eu sou, cara. Você precisa ser específico como um roteirista escrevendo um personagem. Como esse personagem anda, como ele fala, qual é o ritmo da voz dele. Eu acho que eu vou começar a falar com a minha voz mais grossa agora. O que ele faz quando está com raiva, o que ele faz quando está com medo. Ele faz academia de manhã ou de noite. Ele come com atenção ou come olhando pro celular, assistindo televisão. Como ele se veste, como ele cumprimenta as pessoas. Ele olha nos olhos. Quanto mais detalhes você coloca nesse personagem, nessa persona, mais real ele se torna. Porque o cérebro não distingue muito bem entre o que é vividamente imaginado e o que é real, entende? Estudos de neurociência mostram que quando você imagina executar um movimento com alto nível de detalhes, os mesmos neurônios ativados na execução real do movimento são ativados na imaginação. Você pode pesquisar aí, se você quiser, vídeos dos caças da Força Aérea dos Estados Unidos. Eles se reúnem numa mesa ali e eles pilotam, fazem os movimentos mentalmente antes de ir pra prática, certo? Você tá literalmente treinando o cérebro a ser outra pessoa antes de se tornar essa pessoa. Sacou, cara? Isso daqui parece bobeira, mas isso daqui faz total diferença, velho. Beleza, terceiro passo, incorporar o personagem em doses pequenas. Você não vai acordar amanhã sendo completamente diferente. E tudo bem, você não precisa disso. Você começa pequeno, você escolhe um texto específico onde você vai ser o personagem novo, tá? Um contexto, quer dizer. E, por exemplo, você tem dificuldade com autoconfiança, beleza. Escolhe uma situação de baixo risco, uma fila de supermercado, uma conversa com um desconhecido, uma reunião onde você normalmente fica calado, entendeu? Você incorpora esse seu novo eu, entende? Você manifesta ele. Nessa situação específica, cara, você joga o personagem. Você não precisa ser o personagem novo na sua casa, com sua família, no seu trabalho, tudo ao mesmo tempo. Isso exige uma revolução quando você precisa de uma evolução, cara. É que nem a gente pode ver isso no cinema. O Homem-Aranha, o Peter Parker, o Bruce Wayne, o Batman, o Clark Kent, o Super-Homem, entende? Eles se transformam quando eles precisam. Comece com um contexto, cara. Incorpore ali, observe o resultado e expanda. Tu não tá sendo falso, velho. Pode crer. Isso é o que os atores profissionais fazem. Stanislavski, o maior teórico da atuação da história, dizia que o ator precisa viver o personagem em doses progressivas. Aos poucos, cara, vai incorporando, sabe? Primeiro a ideia, depois as ações físicas, depois as emoções, depois a fusão completa. Depois você se torna o Deus na Terra. Você não é diferente, você é o ator da sua própria vida. Use o método, isso vai dar certo. Quarto passo, manejar os testes de identidade. Como assim? Isso aqui é crucial e quase ninguém fala sobre isso. Quando você começa a mudar, o mundo ao seu redor vai reagir. E vai reagir de formas que parecem negativas, mas não são. Na verdade, são confirmações de que você está no caminho certo. Porque se você estivesse fazendo a mesma coisa, você teria os mesmos resultados, né? Da frase do Albert Einstein, loucura é fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. Então, você vai ver coisas diferentes, significa que está dando certo. Sua família vai dizer que você está diferente e vão dizer isso com um tom de acusação, como se diferente fosse errado, cara. Seus amigos antes vão se afastar ou vão tentar te puxar de volta para a versão velha, com piadas, com críticas veladas, sabe? Com você tá ficando cheio de si, esse tipo de coisa assim. Mas é porque eles querem te manter daquele mesmo jeito, não é por mal, tá? É porque às vezes um mal conhecido é melhor do que um bom desconhecido. Uma coisa assim, esse ditado. Colegas de trabalho vão desconfiar da sua mudança, vão esperar você cair, vão esperar provar que você é o mesmo de sempre. Sabe por quê? Porque essa galera não tem coragem, não tem culhão de mudar e acha que ninguém consegue também. É por isso. Isso não é preguiça, cara. É física, é lei natural.
Todo sistema tende ao equilíbrio. Quando você muda, você desequilibra o sistema. E o sistema reage tentando te trazer de volta ao ponto anterior. Falei bonito e técnico, né? Mas presta atenção, velho. O seu papel diante disso é simples. Não explica, não se justifica, não perde permissão. Olha só, o meu nome é Tiago, meu nome de batismo, mas eu escolhi um nome fictício pra mim. Eu me chamo Ael agora, Ael Cosmos. É o meu novo eu. E quando eu me pego voltando pra minha identidade antiga, eu falo, opa, aquele lá não é mais eu, agora eu sou outra pessoa. Aquilo aconteceu comigo, mas eu não me identifico mais com aquilo. Eu sou outro agora. Você não deve satisfação à versão velha de você mesmo. E não deve satisfação às pessoas que se acostumaram com essa versão, entendeu? Caralho. Nos evangelhos tem uma frase que parece dura, mas é libertadora. Jesus fala que veio trazer não a paz, mas a espada. Que veio separar o filho do pai, a filha da mãe. Isso é simbólico. Veio separar quem você está se tornando de quem te disse que você deveria ser. Entendeu? Pro novo nascer, o velho tem que morrer. Essa separação vai doer, mas ela é necessária. A gente pode ver isso em diversas tradições religiosas, esotéricas. Lembra? A maçonaria, eles têm um ritual lá que o cara meio que morre simbolicamente e renasce. No cristianismo tem o batismo. Tu morre, tu mergulha e volta outra pessoa, né? Então, agora você tem uma escolha. Você pode sair desse vídeo, voltar pra rotina, voltar pro personagem velho e daqui a um ano tá exatamente no mesmo lugar, reclamando das mesmas coisas, porque se você não mudar, nada vai mudar. Então escolha quem você quer ser logo, cria essa porra desse personagem aí, ou você pode fazer uma escolha hoje, não amanhã, hoje, a escolha de criar conscientemente o personagem que você quer ser, de parar de esperar que a vida te dê provas antes de você acreditar, de entender que você já é o que você precisa ser, só tá esquecido disso, cara. Esse seu eu do futuro que você contempla, ele já existe, entendeu? Olha o meu exemplo, fazer vídeo, eu quero trabalhar com isso. E qual que é a ação que esse meu eu do futuro, já pica das galáxias, o que é que ele faz? Ele faz vídeo, e o que é que eu tô fazendo? Vídeo, não é? Faz sentido, né? A parábola do filho pródigo não fala de um cara que foi até o pai e pediu ajuda. Ele lembrou. É isso que se trata a parábola do filho pródigo. Ele lembrou de quem ele era. Voltou para casa do pai. Fala de um cara que estava na lama, comendo com os porcos, e de repente lembrou que tinha um pai com um palácio cheio de riquezas. Isso é simbólico. Se trata disso. Ele não precisou construir nada do zero. Ele precisou lembrar de quem ele era. Apenas isso. É isso que eu tô te pedindo hoje. Não que você construa uma identidade do nada, mas que você lembre do que já existe dentro de você, cara. Você é muito poderoso, você só precisa reconhecer isso, tá certo? Porque você já sabe quem você é quando tá no melhor de si. Você já teve momentos assim, momentos em que tudo fluía, em que você era confiante, em que você sabia que era capaz. Você só precisa parar de tratar esses momentos como exceção e começar a tratá-los como padrão. Você é assim. Você precisa lembrar, cara. Desperta, acorda. Esse é o verdadeiro fingir até ser. Não é ilusão, é memória. Falou? Irmão, irmã, deixa eu te resumir o que você aprendeu hoje, tá? Primeiro, você não é uma identidade fixa, nunca foi. Você é um processo, você é um ator que às vezes esquece que tá atuando e começa a achar que é o personagem. Mas que personagem é esse? Não se identifique com esse personagem não, tá bom? O personagem que você é hoje foi construído por condicionamento que você não escolheu, por pessoas que não necessariamente queriam o melhor pra você, ou que queriam, mas não tinham as ferramentas pra te dar o melhor. Por exemplo, como é que tu pode... Digamos que tu quer ser um advogado. Como é que o teu pai vai te ensinar, vai te treinar dessa forma? Então, por mais que eles quisessem o melhor, eles não eram as melhores pessoas para te treinar. Eles fizeram o melhor com o que eles podiam. Entendeu? Fingir não é desonestidade. Fingir é a tecnologia mais antiga que a humanidade conhece para provocar a evolução. Lembra dos faraós lá? Dos imperadores, dos atores? Gregos, egípcios, japoneses, hebreus, cristãos. Todos chegaram na mesma conclusão por caminhos diferentes. Você precisa encarnar quem você quer ser antes de ter as provas externas de que você é essa pessoa. É o ser para ter, é o eu sou. Não depois, antes, né?
E isso é assustador porque vai contra tudo que te ensinaram. Você foi ensinado que primeiro você conquista, depois você acredita. Mas a lei real é o inverso disso. É como se o mundo fosse ao contrário. Entende? Primeiro você se torna internamente, depois o mundo reflete isso de volta pra você, cara. Lembra? Tem a lei do... Como é aquela lei? Esqueci agora. Como eu sei que isso é verdade? Porque o espelho não sorri primeiro, você sorri primeiro, sacou? Quando tu quer ver um sorriso no teu reflexo do espelho, primeiro você tem que sorrir. Sempre você primeiro, sempre de dentro pra fora, sempre, tá? Tamo junto, você é poderoso. Se lembre, acorde, desperte. Acorda, ó tu que dormes. Se esse conteúdo fez sentido pra você, se te tocou de alguma forma, falou com você, se inscreva no canal, deixe seu like, ativa o sininho. E no link da bio tá o meu curso Manual da Identidade Divina, tá? Que vai ajudar, eu vou estar atualizando ele o tempo todo, vou estar colocando mais aulas lá dentro. Certo? O melhor que tem. Tamo junto, é nóis, tamo junto. Beijo no coração.